capítulo 2. Quem tem o celular ligado, por favor, não esqueça de colocar no silencioso, tipo eu esqueci. A partir do versículo 18. Vamos ver se hoje a gente termina a igreja de Tiatira, né? Que aí só fica faltando 3 igrejas. Quem sabe até o final desse ano a gente termina as 3 igrejas. É brincadeira, irmãos. Vamos. A palavra de Deus assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Te agradecemos em nome de Jesus Cristo por essa tarde, pela oportunidade única e rica que o Senhor nos dá, de nos assentarmos para estudarmos a Tua Palavra. E te pedimos, ó bendito Deus, que o Teu Espírito nos ajude a compreender com clareza a Tua Palavra, para que, instruídos nessa Palavra, vivamos um viver piedoso que seja agradável aos Teus olhos, agradável ao Senhor, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Muito bem, irmãos, nós estamos aí terminando essa carta à igreja de Tiatira, talvez uma das igrejas mais problemáticas das que a gente já viu até agora. Talvez ela não seja tão problemática, ou talvez no mesmo nível da igreja de Laodiceia, que é outra igreja trágica de todas as igrejas. Mas o problema de Tiatira, como nós temos visto, está ligado, primeiramente, a uma distorção profunda da doutrina. Aquela coisa que a gente tem visto que as pessoas costumam dizer: o importante para Deus é o amor, é o trabalho, é a justiça. Ele começa dizendo: eu conheço tudo isso em vocês. Lembre-se que ele diz para essa igreja: eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu amor, eu conheço a tua fé, eu conheço o teu serviço, eu conheço a tua perseverança, eu conheço e sei que as tuas obras últimas foram maiores que as primeiras. Mesmo assim eu tenho algo contra ti, e se você não se arrepender, eu vou matar vocês. Palavras de Jesus. Isso choca muita gente, porque o pessoal tem essa ideia de um Jesus muito bonzinho, que aceita tudo, né, paz e amor. Ele diz: não, se vocês não se arrependerem, eu vou matá-los. E qual era o grande problema que realmente o irritava?
a falsa doutrina, o falso ensinamento. A igreja havia perdido a essência da doutrina, entregado na mão de uma mulher para constituir ministério feminino. E agora a igreja está ali achando que está. Ele diz não. Então nós vimos até semana passada a ira dele se levantando contra essa profetisa, a ira dele se levantando contra aqueles que andavam com ela e desfrutavam de um conhecimento místico, versículo 24, quando ele diz, digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, e nós vimos que a palavra grega gnosko, conjugada como gnoskostes, aqui se refere ao conhecimento esotérico que Jezabel prometia. Aquela profetisa prometia um conhecimento místico, lá no mundo espiritual, lá no mundo... É meio louco isso, né? Ele diz, ora, vocês não caíram nessa. Aqueles que não caíram nessa loucura, joia, porque vocês não caíram nas profundezas de Satanás. E então eu não vou jogar sobre vocês uma carga maior. A partir do versículo 25, então, ele começa a exortar o que ele quer ver nesse grupo de resistência. Naqueles que não aceitaram as loucuras dessa profetisa, que não aceitaram a distorção da verdade de Deus, da palavra de Deus, da doutrina de Deus. O que eu quero ver na vida de vocês? Versículo 25 ele diz, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Preste atenção nisso. Tão somente conservai o que tendes. O que esse grupo tinha que Cristo manda conservar? Não entendi. Sã doutrina. Ora, porque eles estão incluídos lá na primeira relação. Eu conheço as tuas obras. E quais são essas obras? Eu conheço o teu amor, ok? Eu conheço tua fé, ok? Eu conheço o teu serviço, ok? Eu conheço a tua perseverança, ok? Eu conheço as tuas obras, que são as últimas, eu conheço tudo isso. Mas mesmo assim, eu estou irado contra vocês. Então, os irmãos fiéis guardavam todas essas coisas. Entenda? Não é que nós abrimos mão dessas coisas em nome da doutrina. É aqui que está o grande problema. Qual é o outro extremo que provoca a ira do Senhor? É sermos perseverantes de uma doutrina, mas uma doutrina que não conheça amor, uma doutrina que não conheça fé, uma doutrina que não conheça serviço, que não conheça perseverança, que não conheça obras. Esse é o problema. É o outro oposto. O que ele quer que se preserve é a doutrina, que é o que o grupo tinha perdido. Mas nós não podemos deixar que a doutrina seja o ponto único da nossa caminhada. É um conjunto de coisas que agrada ao Senhor, porque reflete o Senhor Deus no mundo. É um conjunto de coisas. Quando a igreja se torna extremamente zelosa com a doutrina e ignora as questões mencionadas acima, o que acaba acontecendo com a igreja? Não só esfria. Há algo ainda muito pior. Ela se torna legalista. Ela não apenas é apática às pessoas, ela não apenas é indiferente ao que os outros vivem, mas ela se torna legalista. E no legalismo, a lei diz muito mais do que a experiência saudável da doutrina. Ela vale muito mais. Há um exemplo no Novo Testamento bem interessante, lá na história
do homem que caiu na mão dos salteadores. Lá em Lucas, pegue lá a sua Bíblia, dê uma olhada. Essa história, para mim, ela é muito instigante. Até eu menciono isso no meu livro, O Amor de Deus Derramado em Nossos Corações. Porque quando eu estava examinando essa questão do amor de Deus, essa história do samaritano, para mim ela foi muito provocativa. À medida que eu ia examinando, estudando aquele texto, aquilo ia me provocando. Lucas 10, a partir do versículo 25, quando o intérprete chega, pergunta ao Senhor qual é o mau mandamento. O Senhor devolve a questão para ele, ele diz, ok, amarás o Senhor teu Deus é o teu próximo. E aí ele viu que a pegadinha dele não havia funcionado, ele olha para Jesus e diz, quem é o meu próximo? E aí Jesus conta a história do samaritano. Essa história do samaritano, ela está dividida em 3 cenas principais. A primeira cena, versículo 30, quando Jesus começa dizendo que esse homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de salteadores. A segunda cena começa no versículo 31 e está entre os versículos 31 e 32. E aqui há um detalhe interessante nessa segunda cena. Diz o versículo 31, casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Ora, para muitos de nós, esse comportamento parece absurdo. Quantas vezes você já não leu essa história e achou esse comportamento um absurdo? Uma pessoa está ali sofrendo, passa o outro de forma totalmente indiferente. E se perguntasse, por que eles foram indiferentes? Talvez a sua resposta fosse, porque eles não têm coração, pastor. Porque eles não têm coração. Eles representavam apenas aquela religiosidade voltada para si mesmo. Não. Esses homens deixaram aquele homem caído por obedecerem a Deus. É isso que o pessoal não entende. Não era porque eles não tinham coração. O sacerdote e o levita não viram o homem prostrado e zombaram, desprezaram, até porque, pelo contexto, era um judeu. Quem está prostrado ali é um judeu. E se você não conhece a prática dos judeus com os judeus, você precisa estudar melhor isso. Me mostra o único judeu pobre no mundo. Procura um único judeu pobre no mundo. Não existe. Nenhum judeu é pobre. Os únicos pobres que apareceram na nossa história recente, na década de 80, eram aqueles judeus na Etiópia. Quando o governo de Jerusalém constatou que eles eram judeus, eles destacaram aeronaves para a Etiópia para mandar buscar todo mundo para Jerusalém. Com toda a sua família. Lá eles cuidaram dos caras, deram educação, deram emprego. Esses caras hoje vivem extremamente bem em Jerusalém. Por quê? Porque o judeu ele tem essa coisa, você não mexe com o meu irmão. Eu não posso ver meu irmão passando necessidade. Se um judeu tem uma empresa, essa empresa quebra, o que é muito difícil, mas às vezes acontece, eles se reúnem, juntam dinheiro, injetam dinheiro na empresa do cara e levantam a empresa do cara. Quem está prostrado aqui no chão é um judeu. Está passando lá um sacerdote. Rapaz, esse cara faria qualquer coisa para levantar o seu amigo. Até porque, lembre-se de outro detalhe. Um judeu reconhece um outro judeu pela maneira de vestir. Principalmente na época do Novo Testamento. Passa o levita. Ele vai embora. Não é porque eles não têm coração. É porque a lei de Deus dizia o seguinte, e diz ainda, lá em Levítico, se um homem estiver morto, você não pode tocar nele para que você não se contamine.
Ora, antes de começar o versículo 31, o versículo 30 diz que aqueles ladrões que o pegaram e lhe roubaram tudo, não só fizeram muitos ferimentos, mas deixaram-no semi-morto. Como é que você distingue alguém morto de um semi-morto? Só se tocar. Porque visível, olhando, você não sabe se ele está morto ou não. A aparência de quê? O cara está morto. O que é que a lei diz para mim? Eu não devo tocar. Os caras, não é que eles não tinham coração. Se tem uma coisa que judeu tem para com judeu, é coração. O judeu não tem coração para nós que somos goim. Ou como ele, goim é o plural. O goi. No singular. Com a gente não. Ele arruma dinheiro, levanta a empresa do irmão dele. Mas em compensação, se você precisar, ele te empresta de 15%, 17%, 20% de juros um dinheiro. Ele não tem dó, não. Silvio Santos que o diga. Ué, e não é? Silvio Santos é judeu. O Pan-Americano, qual era a taxa de empréstimo do Pan-Americano? Era uma taxa alta. O cara não tem dó. Eles enfiam a faca mesmo. Agora, se é judeu, não. Aí a gente tem coração. O nosso coração é mole. É molinho, molinho. Né? Ok. Agora, eles não estão cumprindo a lei? Eles não esperariam de Deus o louvor por essa atitude? Não, eu não parei porque ele estava sem mim. Eu não vou me contaminar. A lei diz que eu vou me contaminar. Eu não vou me contaminar. E aos olhos de Jesus, eles agiram corretamente ou não? Não. Porque a lei não dizia que era assim? Cristo agora está indo contra a lei que ele mesmo, com o Pai e o Espírito, revelaram? Claro que não. É porque o judeu tinha entendido errado o lugar da lei. Era o mesmo problema do sábado, ou do dia do descanso. De novo, vamos voltar àquela tecla. Nós guardamos o sétimo dia. Veja como a gente vai para o outro extremo. Guardar o dia do Senhor, foi a lei abolida. Irmãos, a guarda do sétimo dia está no Decálogo, nos 10 mandamentos. A menos que você possa dizer que Cristo aboliu todos os outros 9, e aí vira a casa da mãe Joana, né? O quarto mandamento, ele tem que ser guardado. O dia do Senhor. Nós já explicamos sobre isso, que não é o dia chamado sábado, não é isso que a lei diz, mas é o sétimo dia do nosso trabalho. Já explicamos isso em outra ocasião aqui na igreja. Mas no judaísmo, como é que eles guardavam esse sétimo dia? Era um negócio extremamente rígido. Rígido. O que é que o mandamento proíbe que se faça no sétimo dia? Qualquer coisa que gere cansaço ou que gere lucro. Não é dia de ganhar dinheiro. Temos que descansar de todos os afazeres que geram dinheiro e temos que santificar o Senhor. Só que aí os fariseus, querendo ser fiéis, entendeu? Eles queriam ser fiéis. Eles criaram uma série de leis para explicar o que podia e o que não podia fazer. Por exemplo, não posso me cansar. Quantos metros eu posso andar então para não me cansar? Aí na conta lá de alguns rabinos dava mais ou menos 1 quilômetro. Porque eles podiam sair, segundo a lei, que eles criaram, as tradições deles, 500 metros para depois da sua casa e mais 500 metros para voltar. Então dava 1 quilômetro na conta deles. Aí alguns judeus, não querendo quebrar a lei, que tinham posses, compravam um terreninho 500 metros na frente. Aí ele ganhava mais 500 metros para andar. Porque ele estava andando os 500 metros que a tradição dizia. E agora, em vez de andar 1 quilômetro, ele andava 2. Né? Misericórdia? Não, o cara está morrendo, deixa morrer. Não mandei passar mal no dia de sábado,
Ah, tá com fome. Não, não vamos atender não. É até bom, faz um jejum aí, já cresce na fé em Deus. Os caras eram legalistas. Agora, em nome de quê? Da defesa da lei de Deus. E Jesus vai dizer, olha, o que eles entenderam errado? É que a lei ela deve nos instruir na vontade de Deus, mas ela, enquanto preceito, não está acima da misericórdia, do amor, da perseverança. O que foi que o levita, o sacerdote, esqueceram quando viram o homem caído? Misericórdia. A lei não se opõe à misericórdia. A lei ela existe para regulamentar a misericórdia, não para ela ser uma arma apontada contra o outro. Percebem a diferença? A lei tem que ser olhada na perspectiva da misericórdia, da oferta misericordiosa de Deus ao homem, e não como uma forma de matar o outro. Veja a própria questão do dízimo. Eu acho interessante isso daqui. Mateus 23. Jesus falando da interpretação da lei no versículo 1. Mateus 23, 23. No 23, 23 é onde nós vamos tratar da questão. Eu apenas vou voltar ao versículo 1, para que vocês entendam o contexto. No versículo 1, Jesus diz assim, então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. O que significa essa expressão, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus? Essa era uma expressão rabínica que significava o seguinte: esses homens têm hoje a autoridade interpretativa da lei de Moisés. Eles são os intérpretes autorizados da lei de Deus. E Jesus diz, ok, os escribas e os fariseus se assentaram. Eles são os intérpretes autorizados. Versículo 3. Fazei e guardai, pois. Já que eles são os intérpretes autorizados, fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porque a interpretação deles da lei não está errada. A gente tem um problema com o fariseu, porque a gente só olha o fariseu nas palavras duras de Jesus, sepulcro caiado, raça de víboras. E a gente não entende que Jesus estava criticando o comportamento deles. Jesus não tinha problema com a interpretação de um fariseu. Ele tinha problema com a conduta que ele extraía dali, daquela interpretação, a conduta que ele extraía para a vida. E agora Jesus diz para os seus discípulos, ora, tudo que eles vos disserem, vocês devem fazer. Porém, vocês não devem imitá-los nas suas obras. Porque eles dizem e não fazem. A partir daí, Jesus começa a analisar uma série de ensinamentos fariseus que eles diziam, e Jesus vai dizer, o que está faltando? O ensino não está errado. Ele chega no 23. Ele diz, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Olha aí a crítica ao comportamento. Porque dais o dízimo da hortelã, do entro, do cominho, e tendes negligenciados os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Porque os caras eram dizimistas em tudo, eles achavam que aquilo justificava várias de suas condutas. E Jesus diz, ora, vocês são dizimistas de tudo, mas por trás desse comportamento vocês ignoraram justiça, vocês ignoraram misericórdia, vocês ignoraram fé.
O que eu, Jesus, quero de vocês, meus discípulos? Devias, porém, fazer essas coisas. Que coisas? Praticar a justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir aquelas. O que é que são aquelas? Sem deixar de ser dizimista de todas as coisas. O problema do fariseu não era observar a lei de Deus. Era observar sem os preceitos básicos da justiça, misericórdia e fé. Esse é o problema que nós estamos vendo agora, que Jesus está alertando aos irmãos em Tiatira. Porque eles eram zelosos contra toda a corrupção da igreja? Sim. Eles tinham aceitado o tresloucamento da Jezabel? Não, eles não aceitaram. O ensinamento dessa mulher é bíblico? Não, e eles bateram de frente. Dá para você entender, talvez, o preço que eles tiveram que pagar por causa disso? Bata de frente com um sistema que está errado. O preço é alto. Em alguns lugares aí, eu só não sou chamado de santo. Tem algumas igrejas aí que alguns pastores estão revoltados. Tem a mais recente, foi um caso de uma moça em aconselhamento. E aí Deus começou a tratar da vida dela, e ela entendeu que não dava para ficar na igreja dela, saiu, está na igreja do pastor Alex. Lá no púlpito da igreja dela, o meu nome foi citado nominalmente. Tome cuidado com este tal de pastor Ayrton Williams. Tem ensinado umas doutrinas estranhas. Agora sou eu que ensino a doutrina estranha, cara, é muito louco isso. É estranha para eles, exato. Nós estamos aqui ensinando doutrina bíblica, que o cristianismo histórico, desde que o cristianismo é cristianismo, creu. Os cristãos primitivos morreram por essa verdade. E eu que estou ensinando doutrina estranha. Ok, algumas pessoas se incomodam. Às vezes elas vêm me contar, essa moça mesmo, ela teve alta até essa semana. Graças a Deus, Deus já tratou do coração dela. E ela estava muito inquieta com isso. E quando ela me contou, ela esperava que eu reagisse. E eu comecei a rir. E ela disse, mas o senhor não vai ficar incomodado? Eu disse, não, minha filha. Eu tenho um princípio na minha vida hoje que diz assim, eu quero é ver o circo pegar fogo. Eu não estou preocupado. Sinceramente, eu não estou preocupado. Eu sei o que a Escritura me diz, eu sei o que a fé cristã tem nos ensinado em 2000 anos de história. E eu vou insistir naquilo que é a verdade. Agora, qual é a advertência que Jesus faz àqueles irmãos de Tiatira, que é uma advertência para a minha vida, uma advertência para você que queira viver biblicamente as doutrinas de Deus? A advertência é muito simples. Não esqueça das outras coisas. Não esqueça do amor, não esqueça da fé, não esqueça do serviço, não esqueça da perseverança, das obras que o Senhor tem dado à tua vida. Porque se você ficar só na doutrina, o Senhor ficará irado com você também, porque você terá se tornado um fariseu. Conhecimento certo, interpretação certa e uma vida podre. Não adiantou nada. Não adiantou nada. Porque o que nos salva é Cristo Jesus e é o nosso comprometimento com Ele, Sua palavra e Seu reino. Ele nos salva. Então não importa se você sabe a doutrina corretamente. Você pode saber a doutrina corretamente e Ele olhar para a tua cara no último dia e dizer, não te conheço. Você continua um pecador mais miserável ainda, porque conhecendo a palavra, permitiu ser
moldado, não permitiu ser transformado pela palavra. Isso é o mais difícil. É quando a gente conhece e não põe em prática essa palavra. Estamos condenados. Tanto quanto aqueles que nós dizemos que são loucos pelas suas doutrinas esdrúxulas. Essa semana nós tivemos mais uma loucura, né, nesse meio gospel. Eu acho um barato isso, cara. Eles realmente, eu já cansei de achar que eles não conseguiriam se superar. Já cansei. Eu disse assim, não, agora eles não vão além disso. Eles conseguem. Essa semana, uma pseudo-igreja evangélica cristã, deve ser evangélica do inferno mesmo. É o evangelho do inferno. Ela fez o culto da fruta ungida, das frutas ungidas. Aí no primeiro... a mulherada não se convertendo, mulher melão, melancia... Que coisa doida, né? Fui olhar o cartaz, aí tinha lá frutas ungidas, que vão mudar a sua vida. Eu sabia que uma dieta à base de fruta mudava coisa, mas mudar a minha vida... E mais uma cantora, não sei das quantas. Eles não vão se superar. Eles conseguem. Tinha uma tonelada, segundo... Eu ainda coloquei no Face, eu disse, gente, isso aqui é brincadeira. Eu perguntei, é uma brincadeira isso, não é? Aí o aluno nosso, Vilaça, disse assim, não, pastor, essa igreja é do lado da minha casa, é aqui pertinho e vai ter mesmo o culto das frutas ungidas. Legal, qual é o problema? Eu achar que isso é tão esdrúxulo e pecaminoso e amar tanto a doutrina e estar na mesma situação desses esdrúxulos. Não conhecer a Cristo de verdade. Ela é matrix de Deus neste carnaval. Riégua, irmão. Como aprendi ontem com o Kelly e a Marlene, sangue e fogo, né? Sangue e fogo, irmão. Caramba. Senhor amado. Ok. Mas nós corremos esse risco. Quando a gente começa a ver pessoas extremamente zelosas com a doutrina, mas que são incapazes de se sensibilizar com o seu semelhante. Pessoas que conhecem profundamente a doutrina, mas têm uma vida voltada para si mesmo. Pessoas que conhecem profundamente a doutrina e são rígidas demais com a maneira de viver a vida cristã. Você diz, cara, tem alguma coisa errada. Porque entenda, a doutrina, ela tem que moldar a nossa vida à imagem de Jesus. Se o seu conhecimento da palavra de Deus não molda você à imagem de Cristo, você corre o sério risco de estar entre aqueles que rejeitaram a mentira, mas continuaram no inferno, porque não conheceram o Cristo da palavra que tanto se defendeu. Por isso, Jesus fala à igreja de Tiatira, conservas o que tens. Eu não quero que você tire nada. Eu quero ver na sua vida amor, quero ver na sua vida, qual é a lista aqui? Fé, eu quero ver serviço, eu quero ver perseverança, quero ver obras. E é engraçado que essa é uma questão que eu observo muito. A nossa igreja, ela... tem muitas pessoas, vocês, na sua maioria, são pessoas que vieram de outras igrejas, já passaram por essas loucuras, talvez não tão loucas quanto as frutas ungidas, mas algo parecido.
de campanha de Daniel, campanha não sei das quantas, campanha de Jericó, tarde da bênção. Vocês já vieram de alguma dessas loucuras por aí? Mas uma coisa que me preocupa é que quando se vem desses movimentos, por causa da verdade de Deus, uma coisa que eu percebo muito naturalmente é que a verdade de Deus torna você acomodado na casa de Deus. Lá nessas igrejas de onde vocês vieram, vocês fizeram 1001 coisas. Se envolveram com 1001 ministérios. Aí conheceram a verdade da palavra. E pelo menos da lista de Tiatira, se o amor não foi embora, a fé não foi embora, o serviço desaparece. As obras desaparecem. Aí a gente fica esperando em Deus agora para ver se Deus vai levar o seu coração a uma restauração completa das coisas, ou se realmente você apenas queria uma, como diria o santo profeta Cazuza. Eu não disse, ele é santo do inferno, irmãos. Ideologia, eu quero uma para viver. Você estava meio doido nessas igrejas aí, sem nenhuma teologia que prestasse. Você achou uma e disse, pronto, agora eu tenho uma. Mas também você não se envolveu com aquilo que você acredita. Esse é o maior perigo. É a gente ter a verdade certa e transformar essa verdade certa num campo árido na vida da gente. Onde a gente não quer semear essa verdade para que ela dê frutos. Para que ela dê frutos. E frutos na vida de outros. Isso é muito interessante. A nossa igreja, me parece que deu uma melhorada. O Tadeu está aqui para confirmar. Eu realmente não sei esses detalhes. Se tem uma coisa que eu não me preocupo, é ficar sabendo quem dá dízimo nessa igreja e quem não dá dízimo nessa igreja. Não me diz respeito, não faço questão. A única coisa que eu procuro saber é se nós estamos conseguindo pagar nossas contas, só. Mas nós tivemos momentos críticos, porque eu até já disse a vocês, muitos de vocês vieram dessas igrejas que não pediam só o dízimo de vocês, elas extorquiam, além do dízimo, um monte de dinheiro e ofertas. E aí, quando chega numa igreja bíblica séria, para de dar o dízimo. Eu disse, ué, é meio doido isso. É meio contraditório. Fazia 1001 coisa, chega aqui, estou de braço cruzado, não quero fazer nada. Eu disse, ué, a palavra de Cristo a esses irmãos é, vocês estão lutando pela verdade? Amém. Conservem a luta pela verdade. Mas a luta pela verdade não pode parar nisso. Ela tem que te conduzir às outras coisas. As outras coisas que eu conheço e aprovo. Porque Cristo aprovava essas outras coisas em Tiatira. Mas a seriedade da doutrina para Deus é muito maior do que aquilo lá. Porque amor, fé, serviço não tem como ser regulado corretamente se a doutrina estiver errada. Como é que você vai praticar amor se o entendimento de amor estiver errado? Como é que você vai ter fé no Deus verdadeiro se o ensinamento da palavra dele que gera fé estiver errado? Como é que você vai servir a Deus se a doutrina estiver errada? Lembre-se, um dos principais pontos de serviço a Deus no Novo Testamento é a liturgia cultica. Aí você já vê a loucura que está por aí. Porque as igrejas, elas oferecem a Deus não uma liturgia. Elas apresentam o seu show. Elas apresentam o seu show. Esse microfone aqui me incomoda, apresentando o show também. É o show da fé. Ai, ai, ai. Sandy Júnior
Podia ser pior, cara. Podia ser o show das poderosas. É verdade, o Ratinho. Obrigado, Vinícius, por me lembrar disso. Hein? Quem? Monster High? High? Ah, tá. É que eu não assisto essa... Pois bem, uma das características chaves do serviço é o culto, a liturgia. E o que regula a liturgia, irmãos? É aquilo que a gente acha que deve ser? Ou é aquilo que a palavra de Deus ensina que seja liturgia? Algumas pessoas às vezes perguntam, pastor, na igreja episcopal a liturgia é sempre a mesma? Sempre, em qualquer lugar do mundo. Nos 5 continentes que a nossa igreja está presente, a liturgia é a mesma para qualquer igreja. Agora, o conteúdo eu não sei, porque tem uns pastores doidos na nossa igreja também. Porque você pode perverter o conteúdo, mas a liturgia é a mesma. É uma liturgia que começa com a adoração ao Senhor, nos leva à confissão, nos leva ao louvor, por causa do perdão recebido, nos leva à palavra de Deus e nos leva à aliança sacramental. Onde está isso? Liturgia do tabernáculo. Onde que é vista a liturgia do tabernáculo com clareza? Isaías 6. Quando Isaías entra no templo, todo esse movimento litúrgico acontece. Ou seja, nós estamos tentando ser bíblicos até na maneira de cultuarmos a Deus. É por isso que Jesus está dizendo ao pessoal de Tiatira, conserva o que você tem. Vai fazer o serviço, faça, mas seja bíblico. Vai amar, ame, mas seja bíblico. Amar não é ser paternalista. Não é passar a mão na cabeça e dizer que está tudo bem. Amar não é aguinha com açúcar para filho, para esposo, para esposa, para ninguém. É ser bíblico na confrontação de pecado para que cresçam a imagem de Jesus. É ser bíblico em tudo. Agora, como é que você vai ser bíblico no amor se você não conhece a doutrina? Como é que você vai ter fé em Deus se você não conhece quem é o Deus que se revela nas Escrituras? Então Jesus olha para a igreja e diz, conservas o que tens, até que eu venha. Percebe? Entende bem isso? Versículo 25. Até que eu venha. Em outras palavras, a igreja não vai mudar. É isso que nos preocupa nessa geração que se diz evangélica, que abre a boca em nome de Jesus, que abre a boca em nome de Deus. Eles acham que a igreja tem que se contemporaneizar. O está certo, está certo. Contemporaneizar. Não, a igreja será a mesma. É até que Cristo venha, Ele quer ver essa marca da doutrina na igreja. Nós não vamos mudar nada. Quando houve a reforma protestante, os reformadores ensinaram o princípio que dizia, igreja reformada, sempre reformando. Eclesia reformada, sempre reformanda. Era um lema da reforma. Aí os caras entenderam errado o negócio, cara. Acharam que uma igreja reformada era uma igreja que estava sempre mudando de cara. Estava sempre moderninha. Não, os reformadores nunca disseram isso. Uma igreja reformada, ela sempre está no mundo, reformando o mundo para o seu Deus. Não é ela que muda. É a presença dela no mundo que muda o mundo. Aí no auge de uma crise da Igreja Presbiteriana do Brasil em 2002, mas eu estava terminando meu mestrado, meu primeiro mestrado.
Um grupo de professores foi demitido do Mackenzie, que eram a ala pensante da igreja, e eles atrapalhavam o avanço do liberalismo teológico na Igreja Presbiteriana do Brasil. Aí eles foram demitidos, e o presidente da Igreja Presbiteriana do Brasil daquela época, juntamente com um corpo de professores liberais que entraram no Mackenzie, publicaram a revista teológica do Mackenzie naquele semestre, e onde se dizia Igreja Reformada sempre reformando, eles colocaram a fé reformada sempre reformando. Piorou, porque a fé nunca se reforma. Se a fé que nós abraçamos é a fé que vem do Senhor mediante a sua palavra, Deus não muda, tanto quanto sua palavra não muda. Graças a Deus, aquele presidente maligno perdeu a eleição para um terceiro mandato. E desde aquela época a Igreja Presbiteriana tem um presidente crente, que é o Roberto Brasileiro. E aí limparam essa besteira, Igreja Reformada, sempre reformando. Isso não quer dizer que a igreja tem que ser moderninha. Tem que dizer que a igreja tem que agir no mundo para reformar o mundo. Até que Cristo venha, essa será a verdade. Nós não negociamos a verdade. Até que Cristo venha, os pilares doutrinários do cristianismo serão os mesmos, não vão mudar. Então não me venha com ministério feminino, não me venha com história de ordenação de homossexuais, casamento homossexual, não me venha com sexo antes de casamento como coisa normal aos olhos de Deus. Não vamos aceitar a questão do divórcio como uma coisa natural aos olhos de Deus. Não, nós não estamos condicionados ao mundo. Até que Cristo venha, nós temos que conservar a verdade de Deus. Em amor, em fé, perseverança, em obras, mas temos que preservar a verdade de Deus. Sem modernização da coisa. Esse é um princípio básico. Qual é a promessa dele? Versículo 26, ele diz ao vencedor. Quem é o vencedor? Aquele que guardar, conservar o que tem. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Aí alguns doidos pegam esse versículo aqui e acham que essa é uma promessa para os dias de hoje. Deus vai nos colocar como cabeça, não como cauda, irmão. E ainda tem uns que dizem assim, posso ouvir um amém? Ai, é muita loucura, é muita cachaça na cabeça das pessoas. Posso ouvir um amém? Isso aqui é uma palavra para depois que ele executar o juízo dele. Tanto é que a última promessa, versículo 28, assim como também eu recebi de meu pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã? É Cristo Jesus. Como é que ele vai dar a estrela da manhã a nós? Quando todo o seu reino estiver consumado, e ele então estiver conosco de forma real, não real, mas visível, para todo sempre. Então essas são promessas para depois do juízo. Hoje as nações, ou os povos, nos perseguem. Eles nos perseguem. Ok? E só vai piorar. Vai ficar cada vez pior. Mas quando ele, Jesus, terminar de executar todo o juízo dele, juntamente com ele nós governaremos todas as nações. Porque tudo aquilo que está sendo construído nessa história, que tem sido construído para revelar a glória de Deus, estará também a nosso serviço depois que o juízo for executado. Diz o capítulo 21 de Apocalipse que a glória dos reinos do mundo serão trazidos a Cristo. Serão trazidas a Cristo. E então nós reinaremos com Ele. O que ele está dizendo é, esses que vos perseguem hoje, o mundo deles, um dia, estará à sua disposição, será governado por vocês. Porque para os filhos de Deus foram preparadas todas as coisas. Nessa vida? Não. No juízo. Novo céu, nova terra, uma nova realidade.
O problema é que o pessoal que quer ser cabeça e não cauda está querendo roubar o reino ímpio para si mesmo. Aí o que dá. Quando você almeja um reino ímpio, ímpio você será. Porque o seu coração almeja o que é podre, porque você é podre tanto quanto o reino que você almeja. Agora, se eu almejo o reino do Senhor como sendo a minha alegria, bom, então eu saberei esperar o juízo dele. E quando o juízo dele se completar, eu não só terei as nações, mas eu terei o próprio Cristo comigo e a presença dele para toda a eternidade em toda a minha caminhada. Então, o Senhor Jesus diz à igreja: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. São todos que têm ouvidos? Não. Não. A gente vai lá no cursilho, um monte de gente tocada. Quem tem ouvidos? Todos? Não. Eles saem de lá tocados e tal, voltam tudo para o mundo. Aí alguns que tiveram ouvidos foram profundamente transformados. Nunca mais serão os mesmos. Vem ao culto, ouve a pregação. Todos são transformados? Não. Os ouvidos não estavam atentos no Senhor. Não têm ouvidos. Eu vejo alguns pecados ainda sendo cometidos de forma tão infantil. Eu digo, meu Deus, eu acho que eu não estou pregando direito, não é possível. Aí eu lembro que é a questão de quem tem ouvidos. Não é todo mundo que tem ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Conserva o que tendes. Conserva o que tendes. Que Deus nos dê graça para conservarmos isso de forma piedosa, bíblica, na nossa vida, nessa igreja, para que Cristo seja testemunhado de forma única e verdadeira, através do nosso digno proceder, por amor a Ele mesmo em todas as coisas. Amém? Amém. Deus vos abençoe. Vamos preparar agora o salão para o culto.